Para você que clicou, você tem uma mesma dúvida que muitos dos nossos pacientes também têm no consultório, né, Afonso? Que é o seguinte: por que os meus relacionamentos não dão certo? Exatamente, Fábio. As pessoas chegam com essas perguntas. Por que meu casamento não deu certo? Por que eu já namorei tantas vezes e sempre acaba terminando da mesma maneira? Por que será que não passa de um ano? Ou por que será que eu já tô no terceiro casamento e ainda assim não funciona? E a verdade é que ainda resta uma duvidinha. A pessoa quer desistir disso. A pessoa fala: pô, Guilherme, eu queria parar de procurar, então, me relacionar, só que eu não consigo. E tem um motivo, né, pra gente não conseguir parar de procurar relacionamentos. É porque, muitas vezes, isso é um valor pra gente. Exato, um valor, uma necessidade, um anseio de nós, seres humanos, esses animais sociais que somos. Mas olha só, o Afonso tocou num ponto importante. Chegar ao ponto de tentar evitar um novo relacionamento com medo de se machucar. E muitas vezes um problema é que a pessoa assim, olha, com esse histórico de relacionamentos que não dão certo, o problema tá onde? Nos outros ou tá em mim? E essa é uma linha de raciocínio que muitas vezes as pessoas criam. Não, se eu não consigo ter um relacionamento saudável e duradouro, bem, o problema tá comigo. E aqui é o grande perigo, bem, esse é o grande objetivo do dia de hoje, né, Afonso? A gente falar desse perigo que existe, invisível, que acomete os nossos relacionamentos aqui. Exatamente. Essa cultura que vai se construindo sobre como a gente deve pensar relacionamentos íntimos, relacionamentos monogâmicos, relacionamentos duradouros, casamentos, namoros. Essa cultura, ela não surge do nada. Nada surge do nada, nada surge do vácuo. Tem um porquê. Hoje nós pensamos de algumas formas sobre relacionamentos íntimos. E, inclusive, tem um porquê hoje nós abominamos algumas gerações abominam algumas formas, alguns modelos de relacionamento. Pode-se perceber que pessoas mais novas hoje em dia começam a ter mais resistência a casamento, por exemplo. Exato. E, Afonso, tem uma pessoa que uma vez sintetizou para mim muito bem a questão da influência da cultura, a influência invisível da cultura. É como se a gente estivesse sendo intoxicado pelo ar, a gente não vê. A gente não vê o que está acontecendo, mas isso está nos adoecendo, isso está comprometendo a nossa saúde mental. Bem, o objetivo de hoje é a gente tentar trazer mais luz, né? Trazer mais uma perspectiva maior dessa influência da cultura nos seus relacionamentos e especificamente no conceito de casamento moderno que nós temos hoje. Bem, então é por isso que hoje a gente vai falar sobre o que, Afonso? Hoje nós vamos falar sobre as influências do romantismo, do romantismo, movimento cultural, literário, um movimento filosófico que tem uma influência, um impacto muito grande até os dias de hoje sobre como a gente entende os relacionamentos. Maravilha. Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho, então, do que é o romantismo e até para a gente entender como isso aqui está chegando até hoje, como esse movimento que começou lá no século XVIII, mas que tem suas repercussões até hoje, até do jeito como você se relaciona ou deixa de se relacionar. E o romantismo começa ali no século XVIII, após a Revolução Francesa. Ele se opõe a uma outra corrente que tinha na época, que é o classicismo, e basicamente essa oposição se dá entre o classicismo, ele apoiava muito, ou ele enfatizava a racionalidade, já o romantismo acaba colocando uma ênfase muito grande nas emoções, nos afetos. Há um ímpeto do romantismo de querer buscar ideais, querer buscar coisas sublimes, tanto que na esteira ali da Revolução Francesa, acontece muita busca por idealizações, né? Agora que o rei caiu, o que a gente vai propor? Vamos propor algo muito melhor, né? E como qualquer movimento, né, sempre vem com aquele pretexto, aquilo que tinha antes é ruim, e agora sim a gente tá acertando, agora sim esse aqui é o bom, né? Sempre vem com essa prepotência qualquer movimento social, né? Sim, esses movimentos de pêndulo, né, de cultura contra cultura, né? Então, a partir daquela revolução se faz uma quebra, uma cisão abrupta com o movimento anterior e se instala esse movimento novo que ele é a resposta para tudo que o outro tinha de ruim, né? E para esse programa de hoje
hoje, o que é relevante pra gente é o impacto do romantismo na nossa visão de amor, no casamento e nas produções culturais que, inclusive, nós consumimos nos dias de hoje. E aí fica a primeira pergunta, né, Fábio? Como o romantismo impactou nas nossas visões de amor? As ideologias que o romantismo traz para a visão do amor é uma descrição de um amor idealizado, com ênfase na questão da paixão, essa questão da grande intensidade, essa conexão profunda, a união entre as almas aqui, que é um contraponto do que se tinha antes, mas inclusive vale a pena agora fazer essa conexão. Tá, Afonso, existia um conceito de amor, existia um conceito de como as pessoas se uniam. Isso muitas vezes se traduzia no casamento. Qual é a diferença do casamento antes e depois do romantismo? Isso aqui é fundamental, porque o casamento antes do romantismo, ele era muito mais pragmático, racional, envolvia muitas vezes a união de duas pessoas que mal se conheciam, tinha muito a ver com negociações políticas ou negociações financeiras, união de fortuna, nomes que eram fortes, que queriam permanecer fortes. E pro romantismo, quando a gente inaugura-se o romantismo, começa a se ter aquela influência de não é o dinheiro, não é o poder que deve influenciar as decisões, mas sim a paixão, mas sim os afetos. Eu devo amar a pessoa com quem eu quero permanecer o resto da minha vida, e é o amor, esse amor puro e sublime que vai nos manter juntos e vai nos fazer passar por qualquer dificuldade que aparecer. E isso começa, obviamente, soar muito mais próximo para você quando você ouve isso, né? Esse amor que é o balizador de uma união como o casamento, do que casar por grana. A gente até vê isso negativamente hoje, né? Isso tudo é muito olhado de maneira pejorativa nos dias de hoje. Só que teve uma época que isso foi muito comum. E, Afonso, lembra da época de avós, que a gente ainda ouvia alguma coisa de um casamento arranjado? E aí parecia um absurdo. Não, pera, mas conhecer no dia do casamento era uma união prática. Eles não tinham afeto, eles não escolheram se unir por causa do amor. Hoje em dia a gente tem uma aversão a qualquer ideia de casamento arranjado. Por quê? Bem, influência do romantismo. Exatamente. E aí, eu acho que tem gente aqui com cara de, peraí, como assim? Esse negócio influencia a gente? Como é que é essa influência? Vocês falaram que é uma influência invisível? É invisível, imperceptível. E muitas vezes são essas produções culturais, né, Afonso, que vão disseminar essas ideias, vão disseminar essas ideologias. E uma obra que acabou sendo o marco que inicia o romantismo é O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, que basicamente conta a história de o Werther, de um rapaz que se apaixona por uma pessoa, tem uma paixão obsessiva por uma pessoa, mas acaba não conseguindo realizar essa paixão. Olha aqui a parte do romantismo de muito afeto ganhando da racionalidade, chegando a uma obsessão. Paixão verdadeira é paixão obsessiva, é paixão que nada mais passa pela sua cabeça. Se aquilo for verdadeiro, nenhuma outra coisa pode passar pela sua cabeça em cada segundo do dia, e é o que o livro do Goethe acaba trazendo, só que com um final também muito problemático, porque o Werther acaba se matando no final do livro. Isso foi um problema na época, tanto que limitou a publicação do livro em alguns lugares da Europa. Pô, Afonso, você estava falando, né, de se eu não consigo chegar na idealização do meu amor, nada vale a pena. Não é do romantismo, mas tem tudo a ver para expressar essa ideia, que é o clássico que a gente conhece em tantas histórias, que é o Romeu e Julieta, né? Que é esse amor idealizado, que não tinha a ver, porque as famílias não poderiam ter isso, e aí eles não conseguem viver isso, pronto, de nada mais vale a vida. Olha como essas produções vão chegando até o dia de hoje, de maneiras diferentes, mas vão chegando até o dia de hoje. Bem, você ia falar de alguma coisa mais atual, né? Tem um filme que, inclusive, eu gosto muito, do Adam Sandler, que é Como Se Fosse a Primeira Vez, que acaba trazendo como plano de fundo a ideia de que se você tivesse diante da sua esposa, do seu marido, do seu parceiro, e ele tivesse amnésia e você tivesse que reconquistar ele todo dia,
você o faria? Porque coloca uma ideia aqui por trás que é paixão verdadeira mesmo, de verdade, é aquela que não desiste em nenhuma condição e é aquela que persiste, fazendo com que a pessoa se apaixone por você, e olha como coloca uma responsabilidade imensa em você, fazendo com que a pessoa se apaixone por você todo dia, como se fosse a primeira vez. E uma outra história que também me é muito cara, a gente tá trazendo uns filmes meio antigos, mas que me é muito cara, é Uma Linda Mulher, com a Sandra Bullock e o Richard Gere, né? Que é uma releitura de um clássico de princesa, né? Então, uma mulher que teoricamente não teria tanto valor, sendo resgatada por um bonitão, rico, que vai fazer com que ela descubra uma série de coisas, né? E esse padrão da mulher que precisa ser resgatada pelo príncipe, pelo galã, através do amor, essa união, isso é um clássico de um montão de desenhos e produções da própria Disney, né? Entenda que boa parte das histórias das princesas era uma mulher que era salva por um príncipe e tinha uma relação aqui de relacionamento amoroso, de uma paixão que fazia essa união. Claro, algumas produções mais atuais foram quebrar isso, né? Quando a gente pega Frozen, que foi tipo, o quê? Quem salva a princesa é a própria irmã? Mas cadê o príncipe aqui? Começou a se quebrar um pouco esse padrão, mas entenda que boa parte das produções era justamente isso. O que unia essa história e narrativa era essa paixão idealizada aqui. Boa, Fábio, não é à toa que a gente traz essas produções culturais agora, porque elas são mecanismos de reprodução e normalização de determinadas ideias que não surgem no vácuo, determinadas ideias que acabam nos influenciando direto ou indiretamente e acabam se confluindo e influenciando nossa ideia de casamento. A minha esposa mandou a seguinte mensagem para mim: tô ouvindo você na gravação. Lembra que pode mencionar que amor é identitário para a mulher em relacionamentos héteros. Pronto, fica aí, Andréia, sua contribuição para nossa discussão de hoje. Não sei se está claro para você que está ouvindo a gente, mas entenda que uma criança começa a aprender como é um relacionamento, claro, a partir da perspectiva que ela tem dentro de casa, dos seus pais, ou na ausência de uma outra referência, é onde? É pelo que ela assiste. E você entende que é o desenho, é o filme, é a historinha que se lê, são essas as referências que a pessoa, a criança, você, eu, o Afonso, começamos a construir, e é essa influência invisível da cultura. Bem, aí tem um perigo, né, Afonso? Pera lá. E qual que é o problema, afinal de contas, para o meu casamento a respeito do romantismo? Bem, vamos falar disso. Exatamente, Fábio. A gente faz esse preâmbulo para poder responder a pergunta do nosso paciente, né? Por que meu casamento não dá certo? Por que meus relacionamentos não dão certo? Por que os meus namoros não vão para frente? E aí que tá o ponto, não vai para frente porque nós estamos cheios de expectativas irrealistas e de expectativas de comportamento que as pessoas têm que ter com a gente e de que a gente tem que ter dentro do relacionamento que não podem ser atendidas. Exato. A gente percebe, né, Afonso, que o relacionamento íntimo é um negócio complexo demais para dar certo. Não é simples o negócio, um relacionamento aqui a dois, uma união estável aqui, ser estável e saudável. Essa combinação aqui é uma combinação muito difícil. E tem ideias do romantismo que é isso, não, eu tenho que, pela paixão vale tudo a pena, eu tenho que gostar de todas as coisas da outra pessoa, o casamento é a resposta para minha solidão, para vários dos meus problemas, e eu tenho que segurar. A gente está usando o termo aqui casamento, né, Afonso? Mas, claro, a gente está falando dessas uniões estáveis, ou seja, às vezes é isso, a gente só está amaziado, né? Acho que o termo técnico é amaziado, ainda usa amaziado? Não sei se usa amaziado hoje em dia. Uma união estável, talvez, né? Pronto, união estável, vamos ficar com união estável. Mas essa união estável, muitas vezes é a resposta para dores minhas, para um vazio meu, para um medo da solidão, e que aí sim, quando eu tiver um relacionamento, as coisas vão ser melhores. Mas não. Eu gosto muito do que você traz, né? Porque você falou lá no começo, o relacionamento dá certo, né? Ser estável e saudável. Inclusive, essa é uma herança do romantismo muito problemática,
que é dar certo, né? O conceito de certo e errado é muito mal empregado aqui, quando a gente pensa que, na realidade, um casamento é um processo. Ele não é algo que se encerra, e aqui a gente pode até trazer Sartre, né? A existência precede a essência. Só dá pra dizer a essência de algo quando esse algo acaba. Então, assim, eu só posso realmente finalizar uma certa noção do que foi meu relacionamento quando aquele relacionamento se encerra. Por quê? Durante todo o percurso do relacionamento, existe chance dele se reformar, existe chance de haver perdão, existe chance das pessoas desenvolverem novas habilidades, inclusive na terapia, e saberem lidar melhor uma com a outra. Então, dar certo e dar errado, muitas vezes é colocado de uma maneira onde só leva as pessoas a sentir raiva e culpa. Exato, Afonso. Mas tem uma pergunta aqui, Afonso. Por que mesmo com essa bagunça toda, esse caos todo, as pessoas ainda buscam se relacionar? E claro, elas vão buscar se relacionar através do quê? Do código, do padrão que ela foi herdando aqui da cultura. Mas por que as pessoas ainda têm esse anseio, sendo que esse negócio é tão complicado? Isso é uma ótima pergunta. E basicamente, as pessoas buscam se relacionar com tanta intensidade, com tanta frequência, é tão comum problemas desse tipo aparecerem na clínica, justamente porque nós temos um anseio muito natural por pertencimento e várias das nossas necessidades, inclusive a gente tem uma categoria de necessidade, que é a necessidade interpessoal, são atendidas através dos relacionamentos. Motivação, acolhimento, empatia, sensação de pertencimento, tudo isso é atendido dentro de grupos sociais. Aí você pode me perguntar, então, Guilherme, quer dizer que eu preciso necessariamente casar para ter o atendimento dessas necessidades interpessoais? Não necessariamente, e aqui já começa a ter um cheirinho de para onde a gente pode encaminhar essa problemática. Mas aí fica uma pergunta, né, Fábio? O que você acha que acontece para o casamento ter caído de moda, principalmente entre as pessoas mais jovens? A grande questão, Afonso, é que as pessoas começaram a achar que o problema era o casamento. Pronto, não vou casar, e aí meus problemas interpessoais, ou seja, meus problemas de relacionamento, vão acabar. Então eu posso ficar com alguém ali, eu posso só juntar as escovas, ter um relacionamento aberto e pronto, acabou. Eu não vou ter mais problema nenhum. Só que é que tá. Não é a instituição casamento que é o problema em si, são as ideias por detrás das uniões estáveis nas relações interpessoais íntimas que são um problema. Ideias como que a possessividade de controle, né? De como que, olha, então esse é meu, é minha pessoa, é meu relacionamento, mas essa pessoa é minha, então ela não é dos outros. E aí muitas vezes a gente vai levar para lugares como ciúmes aqui, a gente vai querer controlar o que o outro pode e não pode fazer, se perde a individualidade ali das pessoas envolvidas naquele relacionamento. Quantas e quantas pessoas, né, Afonso, não tem um problema de comunicação e se adaptar às diferenças. Então, não, ó, a gente tem um problema, mas não se fala, faço cara feia, vou ser vingativo para aquela pessoa e não se adapta, que assim, olha, você veio de uma cultura, outra pessoa veio de outra, culturas familiares mesmo aqui, com padrões diferentes, valores diferentes, regras diferentes, crenças diferentes, e quando se junta e vocês têm que resolver junto as situações, porque agora vocês têm uma vida a dois, a gente não consegue se adaptar às diferenças. E muitas vezes é a comunicação a solução, um palco para que essas diferenças aqui possam ser resolvidas e encaminhadas aqui. E uma terceira coisa, a gente poderia colocar que o romantismo trouxe essa pressão pela perfeição. Então, sabe, os relacionamentos do Instagram, cara, o que eu não sei se você, Afonso, mas eu já vi isso acontecer. Eu sou amigo do fulano, sei que ele tá com treta com a esposa dele, mas é aniversário de casamento. Ah, aí tem aquela declaração bonita no Instagram para todo mundo ver. Olha como é bonito, perfeito, a nossa história exemplar. É uma sacanagem isso, porque eu que muitas vezes não sei daquilo, você olha, relacionamento bom é isso que eu tô vendo aqui no Instagram das pessoas, essas viagens maravilhosas, onde ninguém parece que acorda com remela, que parece que não tem conflito ali. Foi-se pensando nessa perfeição da relação, onde a relação, por exemplo, não tem conflito. Onde, por exemplo, não pode existir aqui um problema, onde ou muitas vezes aqui parece que assim, para funcionar não existe conflito e eu tenho que gostar de tudo que o outro representa também
E não, isso não existe. Olha como essas 3 armadilhas aqui, mesmo se você tirar a instituição casamento, ela ainda vai estar presente nos seus relacionamentos. Pô, Fábio, tudo isso que você trouxe é muito bom, né? A gente fazer essa distinção, inclusive é uma distinção que a gente faz na própria clínica com os nossos pacientes, é que o quanto relacionamentos que envolvem grande intimidade, invariavelmente vão conter, né, vão expor as nossas vulnerabilidades. Quanto maior a intimidade, maior a vulnerabilidade. Você pode ser um excelente profissional porque aquele é um ambiente onde você consegue gerir baixa intimidade. Com baixa intimidade, você expõe pouca vulnerabilidade e você performa maravilhosamente bem na sua carreira, por exemplo. Só que no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, você pena para ter uma conversa, você pena para pedir um feedback, você pena para colocar um limite, você pena para expressar suas emoções. Porque a grande verdade é que naquele relacionamento íntimo, a sua intimidade maior com aquela pessoa, inevitavelmente vai trazer sua vulnerabilidade maior à tona. Isso aqui é importante para a gente normalizar o quanto a gente fica frágil dentro dos relacionamentos, o quanto a gente tá sem armadura dentro dos relacionamentos. E existe uma expectativa de que você tem que ser uma espécie de super-homem dentro dos relacionamentos, né? Você tem que dar conta de tudo, você tem que falar perfeitamente, uma coisa quase cinematográfica que não existe. E isso, quando a gente leva para dentro do consultório e quando a gente traz para o além do consultório a ideia de que é normal estar vulnerável, é normal a intimidade vindo acompanhada de muita vulnerabilidade. E é comum você não saber lidar com isso porque, sabe a grande verdade? Seus pais, sua escola, a cultura não ensina você a lidar com a sua vulnerabilidade. E por isso nasce o Além do Consultório, né, Afonso? Essa parceria entre nós dois psicólogos clínicos, com a intenção do quê? De trazer um pouco dessas reflexões que ficavam restritas, muitas vezes, nos nossos atendimentos, né? Nos nossos atendimentos clínicos aqui. A gente sabe que isso daqui pode ser significativo e importante para gerar mudanças de perspectivas que então vão gerar mudanças de comportamento, mudanças de escolhas e que podem gerar mudanças de vida. Bem, é por isso que a gente começou esse trabalho. Se você quiser apoiar e ouvir mais sobre isso, dá o seu like, vai colaborar muito para o YouTube entender que você tá afim de saber mais sobre isso daqui. Se não é inscrito, pô, tá na hora de se inscrever, né, Afonsinho? Exatamente, porque nós estamos nos esforçando para construir um relacionamento mais íntimo com vocês e isso inevitavelmente faz a gente se sentir mais vulnerável. E chegando aqui nas conclusões, né, Fábio, eu acho que vale a gente relembrar o quanto o romantismo impacta a cultura que a gente vive hoje em dia, o quanto esse impacto se estabelece com expectativas irrealistas e padrões de comportamento muito disfuncionais dentro dos relacionamentos, o quanto o casamento, necessariamente, este rótulo, não é a coisa mais importante aqui da nossa conversa. Na realidade, o mais importante aqui é relacionamentos íntimos. Namoro, noivado, união estável, tanto faz. Relacionamentos íntimos são desafiadores, e inclusive eles são desafiadores porque nossa vulnerabilidade fica muito exposta porque a intimidade é muito grande. E aí traz todas aquelas questões que o Fábio listou, a possessividade, a idealização, achar que a paixão tem que resolver e superar tudo, e o quanto vários produtos culturais vão reproduzindo, vão reafirmando ideias muito complicadas sobre relacionamento, e eu retomo tudo isso para mostrar para vocês o tamanho da complexidade dessa questão, né? O quanto ela pode ser discutida com mais cautela, com mais cuidado, tópico a tópico. Hoje a gente não aborda a questão de sexualidade, por exemplo, a gente não aborda questões, apesar de ter citado, de como se ter conversas melhores, a gente não consegue, inclusive, dizer por que saber lidar com a vulnerabilidade é tão importante, ou reconhecer suas necessidades e valores também é tão importante. Tem limitações aqui no YouTube de algumas coisas que a gente não consegue abordar tão profundamente, né? E pra gente conseguir se aprofundar no que realmente é relevante para você que tá aqui ouvindo a gente, bem, a gente criou um formulário que tem algumas perguntas ali, assim, olha, quais são as dificuldades que você tem, que talvez a gente possa colaborar, porque a gente faz isso, né, Afonso, no tete-a-tete, no pessoal aqui, na individualização. No
YouTube é difícil ficar ouvindo aqui o que é que a gente possa colaborar para ser relevante na sua vida. Bem, então a gente deixou um formulário que tem aqui alguns questionamentos no que diz respeito a relacionamentos, tá bom? Entretanto, né, Afonso, nós também estamos nos debruçando num conteúdo mais profundo, num conteúdo aqui onde a gente possa a se aprofundar mais nas discussões, nas reflexões, trazer mais dados aqui do que a ciência possa colaborar na sua vida. Fica com a gente então, porque tem coisas novas acontecendo, né, Afonso? Exatamente, Fábio. Nesse quase um ano, nós traçamos uma jornada muito legal até aqui e agora nós queremos dar passos maiores daqui em diante. Pô, Afonso, e a gente já fez um conteúdo justamente sobre a influência da cultura dentro das produções da Disney, especificamente da Bela e a Fera. Vai lá, confere esse vídeo aqui que ficou muito maneiro essa nossa exposição aqui. E das várias tretas que possam surgir dentro dos relacionamentos, bem, ciúmes é uma dessas, e é esse mix entre medo e raiva. Bem, a gente também fez um vídeo sobre isso. E muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima e cuidado, hein? Olha o cheiro da influência da cultura.